Não, o curioso é que quem realmente se prostitui pode ter certeza absoluta que o que consome de drogas e álcool, a dependência química e a dependência de quem está ali com ela ali é o tempo todo. E a maioria dessas mulheres e crianças, elas têm um cafetão por trás. Então, elas trabalham muito, né, e não tem retorno financeiro. Muitas delas têm os seus passaportes, documentos apreendidos, estão aprisionadas, nesse caso mesmo que você comentou, que foram libertadas, né, aqui na região de Grande BH. Então, elas não têm direito de ir e vir. Então, realmente, é uma discussão muito séria que tem, porque a gente fala que por trás da prostituição existe o tráfico humano que alimenta essa indústria. Então, é abordar mesmo, e até algumas discussões sobre se a legalização ou não da prostituição, se ela, de certa forma, inibiria ou se ela seria um incentivador ainda maior para o tráfico humano. Realmente, não é brincadeira. Eu lembro que agora há pouco tempo ainda vi uma reportagem de que muitos de vocês que nos assistem devem lembrar da Cristiane F., drogada e prostituída, completou 50 anos. Quer dizer, era um dos primeiros filmes que aparecia sobre esse tipo de denúncia, dessa escravidão que acontecia no leste europeu e que naquela época, com o comunismo, então, não se falava nada, só depois que fugiram de um lado para o outro que começaram a comentar como essa era a realidade. Realmente, eu acho que só bater pesado no aliciamento já poderia tentar inibir. Porque depois que alicia, depois que já leva para fora, até para conseguir verificar tudo, até conseguir provas suficientes para iniciar um processo, só com muita inteligência policial, como acho que aconteceu agora, essa semana, a própria revista Veja e outros canais de televisão estão noticiando, acho que um cantor de pagode latino, não é o latino aí que a gente conhece, esse é o latino, ele é chique, ele vai para a África e botaram um Y nele. Então ele disse que eles levaram mais de 300 mulheres para lá e agora foi preso. Agora o grande parceiro dele, pior ainda, né? Era um genro do presidente da República de Angola, mas ele tem imunidade. Então, como é que fica uma situação dessa? Como é que fica uma situação onde, no caso dele, que o processo começou, ele vai ser incriminado, e ele e a turma toda que está com ele. Todos os aliciadores, todos que receberam, que ajudaram a encaminhar, toda a quadrilha vai ser desbaratada. Como é que fica essa situação aí de alguém que é de fora? Isso vai como um crime internacional? Isso vai para a Polícia Internacional e essa pessoa vai ser procurada? Sim. Quer dizer, ele vai conseguir ficar quieto no canto dele, mas se um dia ele sair, ele vai ser preso. Sim, são questões de extraterritorialidade penal que devem ser verificadas num caso concreto. Por exemplo, se o crime começou aqui no país ou encerrou aqui, o tratamento vai ser distinto. O que me pareceu o caso segundo a reportagem, porque as mulheres aliciadas para exploração sexual, esse ato era feito aqui. Agora, uma grande questão e que dificulta a investigação nesses casos específicos é que a vítima, ela inicialmente não se sente vítima da conduta criminosa, muito pelo contrário. Um bom negócio. Ela pensa que está fazendo um bom negócio, iludida por propostas mirabolantes de que vai ganhar muito dinheiro e fazer um patrimônio no exterior para retornar para o Brasil com uma estabilidade financeira. E isso ela só vai ver posteriormente que, na verdade, foi um grande engodo. E aí a situação já está concretizada. Ela percebe que ela está sendo vítima de uma escravidão para fins de exploração sexual. Mariana, isso aí, essa tendência para o ano de 2014 não é muito boa, né? Está chegando a Copa do Mundo e o trabalho de combate a isso só vai aumentar. Porque se hoje essas jovens e adolescentes que já estão sendo aliciadas, quando chegar a Copa do Mundo, onde milhares de turistas, onde elas vão pensar, bonitão, com dólar no bolso, né? Com euro no bolso, e aí, como é que vai ser? Pode acabar os dias dela numa cadeia, num hospital, ou numa situação bem constrangedora. Qual o trabalho que o Estado anda planejando aí para ano que vem nessa Copa? Acho que um grande evento exige cuidados maiores do que os cotidianos, né? O que não quer dizer que sejam maiores ou melhores, né? A Copa do Mundo, ela tem uma implicação,
mas ela não é determinante porque essa causa, como já foi dito aqui, ela é histórica, né? Então a Copa do Mundo acaba sendo um potencializador para algo que já Nós acontece. vamos ter ótimos turistas, mas vamos ter péssimos turistas. E aí o que eu acho que, dentre aquilo que a gente já faz, mais uma das ações principais é o conhecimento sobre as regras e o direito e quais as possibilidades que o turista pode ou não fazer no país. E o que isso quer dizer? O turista ele vai precisar acessar quais as informações e o que o país coloca, né, para o comportamento desse turista, mas a gente precisa também de um acompanhamento que é da fiscalização. Então, o brasileiro também terá que cooperar, né, quando ele perceber uma irregularidade. E é bom a gente sempre diferenciar, porque o ECA coloca, né, a exploração sexual, ela até os 18 anos, né, 17 anos e 11 meses, e acima dos 18 anos no Brasil, como a própria Yara já colocou, a prostituição, ou seja, a escolha da mulher para esse tipo de atividade, não é crime. E aí a gente vai ter que diferenciar bastante isso, porque uma coisa é a exploração dessa atividade, né, profissional, e outra coisa é a exploração sexual dos adolescentes, que é muito comum no Brasil e especialmente no estado de Minas Gerais, né? Porque a gente tem principalmente também por ter a maior malha rodoviária, enfim, outros elementos. Mas é importante a gente pensar que para o ano que vem o Estado está se organizando, né, para continuar o trabalho, para continuar o processo de atenção a essas pessoas, de orientação, prevenção, sobretudo de articulação entre a proteção social e o sistema de justiça criminal, né, porque não dá para fazer mais a proteção social sem contar com a colaboração de um sistema organizado que conheça e reconheça os dados, mas contamos, sobretudo, com o apoio da sociedade, que possa acionar as unidades policiais ou acionar o Estado nas suas diversas formas para orientar, para fornecer uma informação ou mesmo para buscar uma informação. Porque a gente parte do pressuposto que está todo mundo sabendo o que é o problema e o fenômeno. Não, não está. Então, aciona, né? Isso é um dos trabalhos que hoje o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas vem fazendo. Propiciar o acesso das pessoas ao que é o tráfico de pessoas. Tirar alguns mitos também, né? Medos, mitos, entender, e eu falo isso aonde eu vou, a migração é um direito. Todos nós temos o direito a migrar. Então, querer boas oportunidades e oportunidades melhores de vidas também um direito, né? Então, isso não é o problema. Direito de ir e vir, né? Exatamente. O problema está na exploração e no conjunto de elementos que vão acometer a exploração que levem a essas situações de tráfico. É muito Joia. interessante porque eu queria você... aproveitar, Yara, que você fizesse agora como se fosse a sua palavra final e passar a sua mensagem. Claro. Sim, a exploração sexual, ela pode ter como uma definição a exploração da vulnerabilidade. Então, o que a gente quer dizer aqui, olha, se engaje, você que está aí nos assistindo, né? Entre no site, conheça esse documentário, essa história, passe a informação para sua filha, sua vizinha, né, para sua sobrinha, para as pessoas que estão próximas de você. E ano que vem nós vamos estar fazendo alguns trabalhos nessas regiões de conscientização. Então você pode entrar no site, né, exoduscry.com ou mandar um e-mail para liberdade@exoduscry.com e perguntar como eu posso me engajar. Agora, a sua oração você já pode começar a fazer a partir de agora para que essas vidas sejam libertas e que também as instituições, né, do governo possam ser cada vez mais arregimentadas para combater essa criminalidade. Amém. Muito obrigado. Doutor Emílio. Bom, eu agradeço o convite, né, e ressalto a importância da participação da população no combate e prevenção a esse tipo de delito. A população, é disponibilizado vários mecanismos para informação e denúncia contra essas condutas que atingem milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças e adultos. Sem essa participação efetiva, o combate a esse tipo de delito, ele é prejudicado. Limitado, né? Mais uma vez, Ariane. Desculpe, Ariane, para encerrar. Então, eu gostaria realmente de deixar os nossos contatos, dizer para toda a população que
quiser algum tipo de orientação com relação aos seus parentes, aos seus familiares, né, a tudo isso que a gente falou do tráfico de pessoas para essas finalidades, né, de exploração sexual, laboral, adoção ilegal, remoção de órgãos, que possa entrar em contato e que possa se orientar com relação aos procedimentos e ao que fazer. Então, sugiro, né, existe um Disque Denúncia, que é o Disque 100, o Disque 180, e se você é mineiro, né, ou mesmo está no estado de Minas Gerais, a responsabilidade de acompanhamento é nossa. Então, é o 31-21-29-9770. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado. Olha, queridos, nós vimos hoje no programa a situação que anda acontecendo com os familiares dos desaparecidos. Você acredita que, você sabe também que na Bíblia conta uma situação assim. Está no livro de 1 Samuel 30. Chegando Davi e os seus homens à sua cidade, o inimigo tinha invadido e queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam também ali, tanto os pequenos como os grandes. Ninguém ficou, não mataram ninguém, somente levaram no seu caminho, e Davi e os seus homens chegaram numa cidade e ela estava toda queimada, tudo a fogo. As suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo viram e que estavam perdidos e alçaram as suas vozes e choraram, até que neles não houvessem mais forças para chorar. A Bíblia conta que Davi então consultou o sacerdote, buscou a Deus, e ele, Abiatar, ali o sacerdote, e ele seguiu atrás dos inimigos, e onde dias depois ele conseguiu encontrar. Foi uma luta intensa de quase um dia e meio, mas com a ajuda de Deus, o rei Davi e os seus homens resgataram as suas mulheres e os filhos. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram o inimigo, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, de todos os seus filhos e filhas. Tudo quanto havia se tomado, Davi tornou a trazer. Eu fico tentando imaginar a dor e uma tristeza de uma pessoa amada e querida de alguém, até que desaparece toda a força. Um desaparecido, um sequestrado, faz uma pessoa chorar até que não tenha força mais para chorar. Isso é indescritível. Que mensagem que a gente pode passar para uma pessoa que nos está assistindo nesse momento e sentindo essa dor sobre esse assunto? Nenhuma palavra pode sanar uma angústia assim. Mas é nesse momento que conseguimos chegar mais próximo de Deus, é quando exaure todos os recursos e olhamos diretamente para Jesus e clamamos de alma rasgada. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, o nosso pranto. Ouve a nossa angústia. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados e nos socorre. E em nome de Jesus, destrói os nossos inimigos, desbarata essas quadrilhas, resgata mulheres e crianças. Guarda o teu povo, Senhor. Capacita as nossas autoridades e policiais. Sara a nossa terra em nome de Jesus. Não perca a esperança, não perca a sua fé. Seja forte e corajoso. Na Bíblia também está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Precisamos sair da nossa zona de conforto, mais uma vez eu digo, precisamos lutar por essa nação, precisamos vencer o nosso orgulho e buscarmos realmente forças e juntos conseguimos a paz social e cura para o Brasil. Está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos obedecer à voz de Deus, precisamos nos humilhar e orar, precisamos pedir a Deus perdão pelo que já foi feito no país, nos arrependermos de tudo que se passou e mudarmos as nossas atitudes. A gente pode não mudar o passado, mas nós podemos construir com coragem um novo amanhã para o Brasil, principalmente agora em 2014.